Olá, terceiro ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Hoje tem alguns avisos que eu gostaria de dar antes de iniciar o vídeo de hoje. Bom, primeiro aviso que eu quero parabenizar novamente vocês pelo último trabalho que vocês entregaram. Eu estava particularmente um pouco preocupado porque era uma lista extensa. Existe uma razão do porquê ser extensa, para que vocês fixem corretamente aquele grupo de proposições que orientam a resolução de equações exponenciais, certo? E houve a participação, quase todos vocês entregaram a lista. Houve alguns erros menores que eu estarei comentando daqui a pouco sobre isso. O segundo aviso é que a partir de hoje, que vocês estão recebendo o vídeo, que é sexta-feira, todo o material de vocês, vídeos e atividades, serão sempre entregues na sexta-feira, mais ou menos nesse horário que estou entregando agora. A razão é porque a administração da escola, a coordenação, me pediu que eu fizesse a subida dos vídeos durante o horário das minhas aulas. E na segunda-feira não tenho aula com vocês. Então, no primeiro momento eu pensei em transferir para quarta-feira, não deu certo. Então eu vou começar a transferir os vídeos para sexta-feira. Então eu estarei trabalhando no vídeo de vocês nas quintas-feiras. Isso significa dizer que na sexta vocês vão receber atividade e sempre eu vou pedir como prazo de entrega máximo até quarta-feira da semana seguinte. Vocês estão tendo, acho que um dia extra de tempo, acho que é até vantagem para vocês. É importante que me entreguem até quarta-feira de noite, porque na quinta-feira a primeira coisa que eu faço é subir as atividades, checar, ver se tem algum problema, alguma dúvida, algum erro que vocês cometeram, e a partir daí já gravo o vídeo em cima das informações da atividade anterior. Tudo bem, gente? É isso. Então, esses são os dois avisos. E o vídeo de hoje eu quero começar comentando uma questão da a última lista de cones que eu passei para vocês, que houve um exercício que todos vocês erraram sistematicamente. Foi uma coisa assim incrível. Eu acho que foi um erro meio pela forma com que o problema apresenta o enunciado. O próprio enunciado induzia vocês a cometerem um erro. Era o exercício número 3 da última lista de cones, que era um exercício de circunferência. Bom, o problema era assim, ele dava a equação de uma circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4, e dizia que tem uma reta que tangencia essa circunferência num ponto T. Que eu não conheço as coordenadas, vamos chamar de xy, tá? E que essa reta que tangencia a circunferência no ponto T cortava o eixo das abscissas num ponto x igual a 3. Você vê que ele não deu a equação da reta. Então, o que aconteceu aqui? O que vocês fizeram foi o seguinte. Ele perguntava qual é a ordenada do ponto de tangência da reta com a circunferência, ou seja, o valor de y. Isso vocês todos entenderam bem a pergunta do problema. Aí que vocês fizeram? Bom, eu quero saber o valor de y, x igual a 3, jogo x igual a 3 aqui. Não? Acontecia um desastre, gente, porque, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. X é igual a 3, então vocês puseram 3 ao quadrado, certo? Isso aqui dá um 9. Então, y ao quadrado é um 4 menos 9. Isso aqui é menos 5. Gente, nos números reais não existe raiz quadrada de valor negativo. Essa resposta é uma forma que a circunferência tinha de dizer a vocês o seguinte: o ponto x igual a 3 não pertence à circunferência. Ele está fora dela. Certo? Isso aqui é um número complexo. Eu não sei se no ensino médio eles ensinam. Isso aqui, para que vocês saibam, isso aqui seria um 5i. Onde o i é raiz de menos 1. Eu acho que não ensinam no ensino médio isso. Ou se ensinam alguma coisinha breve, tá? É errada essa resolução, porque o x igual a 3 é o ponto em que a reta cruza o eixo das abscissas. Não tem nada a ver com a ordenada do ponto de intersecção.
Quer dizer, como eu disse, parece que o próprio enunciado induzia vocês a cometerem esse erro. Certo? Então eu vou apagar essa resolução. E vamos ver como é que a gente resolveria isso. A resolução é bem bonita. Para começar, eu vou fazer o gráfico dessa equação. Para ganhar espaço, vou deixar aqui em cima, x é isso que eu quero descobrir. Certo? E vamos fazer aqui. Bom, vou tentar fazer o gráfico, tá? Então aqui... Vamos fazer assim. Então aqui eu tenho x, certo? Y é o sistema cartesiano. Então aqui vamos primeiro olhar para a circunferência e vejam que ela é uma circunferência cujo centro dela está na origem do sistema, certo? Porque aqui o x0 e y0 são iguais a 0. E o raio da circunferência é igual a 2, certo? Lembrando que a equação de circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, não? Então vamos fazer aqui... Ai. Suponha que seja essa a minha circunferência. E o raio dela vale 2. Vamos pôr um 2 aqui. 2 aqui em cima. Menos 2 e menos 2. Beleza? Então, o que ele está dizendo é que tem uma circunferência... Deixa eu tentar ajeitar melhor essa circunferência que ficou meio... Ai, não sei se melhorou ou piorou. Aí, então, eu tenho uma reta. Ele comenta que é no primeiro quadrante, não? Que corta a circunferência num ponto T. Vamos fazer aqui a reta. Este aqui seria o ponto T. E intercepta o eixo das abscissas no ponto 3. Olha aqui o ponto 3 fora da circunferência. Pela própria construção geométrica se pode ver isso. Ele está fora. Por isso que a raiz deu a negativa aqui na resolução que vocês fizeram quando substituir a x igual a 3 na equação. A própria circunferência avisa. Gente, esse ponto não me pertence. Ela tem formas de avisar isso. Então o que a gente tem que descobrir é a ordenada desse ponto. Ou seja, a ordenada... fazer aqui, de azul tá bem, seria esse valor aqui, certo? Esse y daqui. Bom, aí está montado o problema. Já peguei todos os dados do enunciado, agora o que eu faço? Bom, eu vou fazer um jogo de cintura, gente. Ó, quer ver? Eu vou interferir na figura. Eu vou traçar essa reta aqui. Essa reta é o raio da circunferência. E ele vai formar um ângulo de 90 graus com a reta. Toda reta tangente a uma curva forma 90 graus com ela, com a tangente, certo? Quando eu faço essa reta, o que acontece? Surge um triângulo retângulo aqui, estão vendo? Agora, quem que é a ordenada? A ordenada y seria precisamente a altura desse triângulo retângulo. Estão vendo que esse valor aqui, de y até 0, é igual a esse valor aqui. Certo? Então vamos tirar esse triângulo da figura e colocar aqui do lado para poder enxergá-lo melhor. Então eu tenho aqui um... Vou fazer o que? Esse aqui vale, é o raio da circunferência. Estão de acordo comigo? O raio vale quanto? Vale 2, certo? Então esse aqui vale 2. Aí eu tenho aqui e aqui, certo? Esse ângulo é reto. Esse aqui é o ponto T, vamos chamar a origem do sistema de O. Esse ponto aqui, em que a reta cruza o eixo das abscissas, vale 3. Da origem até aqui vale 3, eu posso colocar 3, isso aqui tudo vale 3. E a altura desse triângulo, vamos fazer aqui, é a ordenada que eu estou buscando, o H. Quer dizer, o valor desse segmento de reta é igual ao valor desse segmento que está no eixo Y, que daria o próprio valor de Y. Certo? Bom, olhando para a figura, o que eu tenho de informação? Pois eu tenho que esse lado, vamos colocar assim, não? Esse aqui vale 3, certo? Que é a distância da origem até o ponto em que a reta cruza. Esse valor aqui eu não conheço, que seria esse cateto do triângulo, vou chamá-lo de quê? Vamos chamá-lo de A. Certo? E agora é o seguinte, a altura... Isso aqui é um ângulo reto, certo?
Aqui eu estou olhando, gente, dois triângulos retângulos. Estou vendo um triângulo retângulo maior, cujo um cateto vale 2, a hipotenusa vale 3 e esse cateto vale A. E estou vendo um triângulo retângulo menor, cujo cateto vale H, a hipotenusa vale A. E tem uma terceira coisa que eu estou vendo, que esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos, certo? Então vamos começar achando esse valor de A que está aqui. O A eu posso achar usando o teorema de Pitágoras, certo? Hipotenusa ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais A ao quadrado, certo? Então é um 9, 4 mais A ao quadrado. Então A ao quadrado vai dar um 9 menos 4. Vou escrever aqui que é raiz de 5. Então esse A vale raiz de 5. Certo? Vou chamar esse ângulo de θ. Agora, olhando para o triângulo grande, o que eu tenho? Que o seno do ângulo θ é cateto oposto 2 sobre hipotenusa 3. Olhando para o triângulo pequeno, eu vejo que o seno de θ é cateto oposto, que é o valor que eu estou buscando, h, sobre hipotenusa, que é raiz de 5. Mas acontece que o ângulo θ é igual para os dois casos, então igual as duas. Então vou ter que h sobre raiz de 5 é igual a 2/3. Passo raiz de 5 multiplicando, então o valor da ordenada que estou buscando seria 2 raiz de 5 sobre 3. Essa é a resposta do problema. A resposta correta. Bonita resolução, não? Vocês acharam? Gostaram? Poderia achar também a abscissa. A abscissa seria esse valor aqui, ó. Tá? Aí teria que fazer umas continhas a mais. Eu acho que ele pediu a ordenada porque é o valor que sai mais rápido para esse problema. Entenderam, gente? A importância que existe de fazer uma figura para visualizar o problema. Com a própria construção da figura, já vejo que o ponto x igual a 3 não pertence à circunferência. Está fora dele. Por isso que a raiz, quando eu jogo x igual a 3 na equação, dá uma raiz negativa. Na circunferência está dizendo, isso aqui não existe. Não? De fato, deu um número complexo. Certo, gente? Belezinha? Agora sim, vou fazer alguns comentários sobre a resolução da lista anterior. Já entramos na matéria que vamos ver hoje. Beleza? Bom, gente, com respeito à lista anterior, foram muito poucos os erros que vocês cometeram. Eu vou comentar mais alguns deles que se repetiu em alguns alunos, mas são erros menores em todos os casos. Suponha, acho que era o item F da segunda questão, eu tinha, vou pôr aqui 2, item F, eu tinha essa expressão aqui, seria A sobre A ao cubo. Teve alguns alunos que se atrapalharam com essa expressão. Aqui eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Espera um minuto, tô sem luz. Melhor, né? Quando não aparece nenhum expoente num valor, significa que é igual a 1. Você pode assumir dessa forma. Aí eu aplico a propriedade, eu vou ter que A elevado à primeira menos o de baixo, vai dar A elevado a menos 2, certo? Esse comentário aqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Teve algum outro, que era o item, primeiro exercício, letra P. Eu tinha menos 1 elevado a 13. Gente, se o expoente é um número ímpar e o valor aqui é negativo, o sinal de menos prevalece, fica menos 1. Se o expoente é par, o sinal de negativo fica positivo. Isso acontece quando está entre parênteses. Claro, se eu tiver, por exemplo, menos 5 elevado ao quadrado, isso aqui é menos 25. Porque o sinal de menos está fora do expoente. Isso é importante. Assim, aconteceu menos 5 elevado a 0. É claro que isso aqui é menos 1, certo? Se eu faço menos 5 elevado a 0, aqui sim vai ser um positivo, porque o sinal de menos está sendo elevado a 0 também. Quer dizer, quando qualquer valor, qualquer número elevado a 0 sempre vai ser 1. Esse A que está aqui embaixo pode ser, evidentemente, um número negativo. Mas para que isso aconteça, tem que ter parênteses. Se não está entre parênteses, significa que o sinal de menos está fora do expoente, então ele continua existindo. Certo? Isso é importante. São detalhes. Não se esqueçam que nós estamos indo para cálculo logaritmo. E sem dominar bem potenciação, gente, esqueçam logaritmo, tá? Tem que saber bem fazer essa parte, esses exercícios.
Beleza. Era esse comentário da... É, só isso, hein? O resto, pois, estão super bem, não tenho nada mais que comentar. Se repetiu muito esses dois casos, acho que umas 3 listas. Nada mais isso. Bem, gente, de potenciação, temos que ver mais 2 coisas antes de entrar em radiciação. Uma delas é expoente negativo. E a outra é um tipo de exercício diferente, tá? Então aqui vamos pegar um seguinte caso. Suponha que eu tenho o número 5 elevado a 0 sobre 5. Eu tenho 2 maneiras de resolver essa expressão. A primeira consiste em ver que 5 elevado a 0 vai dar 1, certo? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. E o 5 aqui embaixo continua 5, vai dar 1/5. Outra forma de resolver essa expressão é aplicar a regra, não? Então se eu tenho 5 elevado a 0 aqui, eu ponho 0. Esse 5 aqui tem um número 1, como eu disse agora mesmo. Quando o número não tem nenhum expoente, podemos assumir que é o valor 1, certo? Então vai ficar 5 menos 1, isso vai dar um 5 elevado a menos 1, certo? Bom, em primeiro momento podemos ver que essas 2 coisas são diferentes. E são diferentes. Os matemáticos viram isso. Daí sabe o que eles fizeram? Uma definição. Deixa eu até pôr de preto. Eles viram que acontecia isso, falei, não pode, a matemática tem que ser coerente. Como vamos resolver isso? Usando o band-aid. Tal qual. Então eles fizeram uma definição. E as definições, gente, são axiomas. Tá? Por excelência. Definiram o seguinte, qualquer número real elevado a um expoente n negativo é igual a 1 sobre ele próprio com expoente positivo. Essa é a definição que salva esse problema. É claro que o 5 elevado a menos 1, por essa definição, vai ser quanto? Vai ser igual a 1 sobre 5 a primeira, que é igual a 1/5. Já cheguei na mesma resposta. Já corrigi o problema. Definição. Certo? Da mesma forma, claro, se eu tenho o número 1 sobre, suponha, 2 elevado a menos 2, expoente negativo, eu posso escrever isso aqui assim, 2 elevado ao quadrado. Vamos brincar com essa expressão aqui, ó. Deixa eu pegar um espaço. Vou pegar espaço, tá? Que eu vi coisas nessa expressão interessantes. Ó, suponha que eu tenho 1 sobre 2 elevado a menos 2. Pela definição, se é negativo, eu posso passar para o numerador trocando o sinal do expoente, vai ficar positivo. Outra maneira de resolver isso é o seguinte, o número 1 é um 2 elevado a 0. E aqui fica 2 elevado a menos 2. Apliquemos a regra, tá? Então conserva a base e subtrai os expoentes, porque é uma divisão. Vai ficar 0 menos, aqui é negativo, menos 2. Então vai ficar 2, menos com menos vai dar mais. Chegou a mesma resposta. Que bonito, não? Coincide. Não é coincidência, gente. Porque fizeram a definição para que isso acontecesse. Certo? Outra observação. Vou apagar aqui, tá? Vamos pegar agora o seguinte caso. Sabemos que se eu tenho A elevado a M sobre A elevado a N é igual a A elevado a M menos N, certo? Isso aqui vimos nas propriedades de potenciação. Beleza? Vamos agora ver como é que funciona essa propriedade com a nova definição de expoente negativo. Que a definição é essa que está aqui, certo? Essa definição. Ó, o A elevado a M sobre A elevado a N, segundo essa definição, eu posso escrever assim, ó, A elevado a M vezes 1 sobre A elevado a N. É a mesma coisa. Isso aqui é igual a elevado a M vezes A elevado a menos N, ó. Eu apliquei a definição, tá vendo? Nesse elemento aqui, ó. Passei para cima, trocou o sinal, certo? Bom, aqui eu tenho a propriedade que isso aqui é igual a A elevado a M mais menos N. Mais com menos, menos. A elevado a M menos N. Tá aqui. Certo? Não é coincidência. Beleza? Bem, gente, a última coisa que eu quero falar agora é uma brincadeira, tipo, é uma álgebra mais elaborada. Vamos supor que eu tenho a seguinte expressão. A elevado a N vezes A elevado a 2N mais 1. E é isso, tá?
Eu quero simplificar essa expressão. Como que eu faço? Bom, aplico a propriedade. Isso aqui eu conservo a base e vou somar os expoentes. Então vai ficar n mais 2n mais 1. Isso aqui vai dar 2n mais n, vai dar um 3n mais 1. E acabou. Já simplifiquei. Outro exemplo. Suponha que tenha um a elevado a 3n mais 2 dividido por a elevado a n menos 1. Simplificar essa expressão. É isso. Como é que eu faço? Bom, de novo, é uma razão. Posso conservar a base e subtrair os expoentes. Então vai ficar 3n mais 2, fica igual, menos, cuidado com o sinal, n menos 1. Certo? Vamos resolver essa expressão do expoente. Vamos primeiro tirar esse parênteses, 3n mais 2, n vai ficar negativo, menos com menos, mais 1. Cuidado com os sinais, hein? Agora sim, 3n menos n vai dar 2n. 2 mais 1, 3. Então essa expressão simplificada seria essa daqui. Certo? Outro exemplo. Suponha que tenha a elevado a n mais 2 elevado a n. Ai que bonito. Acabei de inventar, gente. Ó, me inspirei agora, hein? Como é que eu simplifico essa expressão? Aplicamos as propriedades, certo? Nesse caso, os expoentes se multiplicam, certo? Então, como que vai ficar? A elevado vai ficar n vezes n mais 2. Então, isso vai ficar como? A elevado, aplico a distributiva. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 2, aqui é mais, então mais n vezes 2, 2n. Essa é a expressão simplificada disso. Certo? E daí tem uma quantidade enorme de possibilidades. A lista nesse exercício vai ser bem menor do que a do anterior, porque as inferências são mais elaboradas. Não se preocupem, isso eu pondero, tá certo? Então é isso, gente. O tema do vídeo de hoje é isso: é expoente negativo. Vamos trabalhar isso hoje na atividade e esse tipo de simplificação. E para que serve esse exercício? Para que vocês fixem ainda mais as propriedades de potenciação. Insisto, gente, essas propriedades são importantes. Eu sei o que estou dizendo. Conheço o caminho dos barcos. Tá certo, gente? Então é isso então que eu queria falar. O próximo tema vai ser radiciação. É a última. Agora vamos passar para o próximo. E vocês vão ver que a radiciação essencialmente é um tipo particular de potenciação. Mas para chegar aí, primeiro, a gente tem que fixar bem expoentes negativos e trabalhar um pouco mais as propriedades de potenciação. Belezinha, gente? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, me busquem, por favor, sabem que eu respondo. Bom, é sexta-feira hoje, então, bom fim de semana. Por favor, não passe o fim de semana estudando matemática, né? Descansem também e desfrutem da família, belezinha? Bom, gente, é isso então, até a próxima. Tchau!